Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bank. O meu nome é Luís Torto Real, sou editor da revista Bank. Tenho comigo os meus dois companheiros residentes do podcast, o Luís Filipe Silva, o Bruno Martins Soares. E hoje temos um convidado, nada mais nada menos do que o Adriano Cerqueira, produtor dos 90 Segundos de Ciência da Antena 1, que nos vai ajudar a responder a uma pergunta. Adriano, será possível que todos nós estejamos a viver na Matrix e não temos forma de saber? Ajuda-nos. Como é que nós descobrimos? Ora, essa é a pergunta de $1 milhão. Antes de mais, boa noite Luís, e boa noite Bruno. Boa noite também aos ouvintes. Essa é a pergunta de $1 milhão. Nos últimos anos têm surgido muitas teorias. Esta teoria de que o universo possa ser uma simulação tem ganhado alguma fama nos últimos anos, especialmente por figuras como Neil deGrasse Tyson e também o Elon Musk, que falam dessa possibilidade. A verdade é que é uma pergunta que é muito complicada de responder, porque nós estando dentro da simulação, naturalmente não saberemos distinguir, porque para nós a simulação é tão real como a nossa própria realidade. Portanto, existem várias teorias que abordam a possibilidade do universo ser uma simulação. Uma delas, e elas têm a vantagem de que conseguimos encontrar exemplos delas em vários meios de Hollywood, que já nos mostrou. Portanto, mais uma vez, a ficção mostra-se como uma boa forma de podermos perceber as diferentes maneiras como o nosso universo pode ser, lá está, uma simulação. Uma dessas teorias eu vou pegar num episódio da série Black Mirror, da Netflix. Não sei se vocês conhecem essa série. Se estão... Sim, porque é San Junipero. Nessa série, nesse episódio em particular, o que é que acontece? Temos duas personagens que estão a viver num mundo que é muito similar aos nossos anos 80, portanto, a nível de música, roupa, de tudo o que se passa à volta. No entanto, este universo é uma simulação, mas não é uma simulação qualquer. É uma simulação para onde as pessoas, quando morrem, a sua consciência é feita um upload para este mundo alternativo. Portanto, se virmos esta hipótese do universo simulado como uma forma de uma vida para lá da morte, esse episódio é um excelente exemplo dessa forma. E depois podemos nos questionar, ok, mas aí as pessoas sabem que já morreram, têm memórias da sua vida passada, e nesse episódio eles por acaso abordam muito isso, é que chega um ponto em que é que tal como a música dos Queen, Who Wants to Live Forever, é um pouco por aí, porque eles ao viverem, poderem viver eternamente, muitos acabam por se fartar e aborrecer. E acabam por entrar em depressão, porque uma das coisas que nos faz manter vivos é de certa forma, este receio da morte e do que poderá vir ou não depois. Ok. Isso era uma espécie de um céu, um além, que não era criado pelos deuses, mas pela ciência, não é? Exatamente. E aí podemos nos questionar, ok, mas em princípio o nosso universo não será esse tipo de simulação. Mas aí eu coloco uma questão mais que vai no sentido daquilo que eu estava a dizer. Se as pessoas que estão neste universo, em que estão nesse além, nesse paraíso, e que se aborreceram desse paraíso, se existe esta possibilidade de nos aborrecermos do paraíso, soubermos que estamos nele, então uma forma de evitar que as pessoas se aborreçam desse paraíso será simplesmente não terem memórias da sua vida passada. Ou seja, uma espécie de começar de novo no mundo digital. E aí esta uma hipótese, é uma forma um bocado macabra de começar o episódio, por assim dizer, mas realmente é uma hipótese de que, ok, afinal já morremos todos e isto é uma segunda oportunidade que estamos a ter num universo simulado. Uma espécie de reencarnação. Sim, mais ou menos, porque seria uma forma de realmente manter as consciências com algum propósito, porque senão
estaríamos apenas a divertir-nos, o que é legítimo, mas eventualmente, lá está, o ser humano tem esta necessidade, esta ansiedade de ir para fazer algo mais, ser desafiado, e se os desafios simplesmente terminassem, ahm, seria uma depressão muito profunda. Então a teoria é as nossas consciências viverem dentro De uma simulação. de uma simulação. Portanto, já não é o nosso corpo, mas temos corpos novos ou simplesmente temos a sensação de que temos corpos? Só existimos enquanto software? Sim, se estamos num universo simulado, só existimos como software, na verdade. Aqui é um conceito muito interessante, porque, ao contrário de se nós fôssemos uma simulação desenhada por um ser extraterrestre, ou eu gosto de usar muito a analogia do nosso universo ter sido desenhado por um aluno que tinha que fazer um projeto para o exame final e que passou a noite anterior numa festa qualquer e estava de ressaca e teve que fazer à pressa. Portanto, se o nosso universo for uma simulação, tanto pode ser tipo um grande projeto científico de uma civilização muito avançada, como pode ser isso, como pode ser um projeto feito às 3 pancadas uma noite antes de, antes de entregar. Isso explicaria muita hipótese- coisa. Mas nesta hipótese tu não estás, ou seja, na hipótese que estás a apresentar, que estamos aqui a discutir, não estás a admitir um dos cenários da ficção científica, que é a continuação da identidade pessoal, né, da consciência para além da limitação física do corpo, porque nesses cenários, naturalmente, essas pessoas têm a consciência ou têm a noção de que transitaram para outro plano, porque comunicam com o mundo real, né? Por assim dizer. Tu estás este primeiro cenário é um cenário em que quem vive nesta virtualidade, neste mundo virtual, desconhece que é virtual, não é? Aquilo que conhece está apenas dentro dele, não é? Sim, exatamente. Este cenário proposto pelo episódio de São Junipero, da série Black Mirror, tem um lado muito interessante, que é a escolha do próprio utilizador. Pronto, da pessoa. Ou seja, as pessoas, quando morrem, não são obrigadas a passar a sua consciência. Existindo esta hipótese, elas fazem. E dentro do próprio programa, também, se elas eventualmente se fartarem, se a depressão de estarem lá dentro for muito alta, podem pedir para serem apagadas. Portanto, num universo em que, em vez de haver esta hipótese das pessoas se apagarem, simplesmente optarem por, ok, vais ter uma continuidade, a tua consciência vai ser passada para esta simulação. No entanto, o que é que vamos fazer é que vamos apagar a tua memória anterior para que tu possas ter uma experiência o mais real possível. Aí a escolha está no próprio utilizador, ou seja, nós não estaríamos conscientes dessa opção, mas essa opção teria sido tomada. E isto, na verdade, é como se fossem pessoas diferentes, não é? Porque aquilo que tu estás a dizer, e a minha pergunta há bocado é, por exemplo, se tu pensares no caso do Matrix, no Matrix as pessoas não ficam dissociadas do seu corpo, não é? O corpo está metido na máquina e portanto, é só a consciência, digamos assim, que emigra para dentro da Matrix. Mas aqui estamos a falar em que o corpo já morreu, é isso? A única coisa que fica foi a consciência. Sim, neste universo, sim. Ou seja, nós aqui não temos nada corpóreo. Somos apenas zeros e uns num computador cósmico, por assim dizer. No caso do Matrix, aí aborda outro tema que, por acaso, era o que eu ia falar não era o que eu ia falar a seguir, mas podemos já aproveitar a deixa para seguir para esse ponto, que é a questão da singularidade, que é uma teoria que diz que a tecnologia vai evoluir até um certo ponto em que nós vamos estar tão dependentes dela que não vamos conseguir sobreviver como espécie, ou seja, nós seres humanos não vamos conseguir sobreviver como espécie sem estarmos associados a esta tecnologia. Há quem diga até que a singularidade já aconteceu, alguns teóricos apontam mais para uma data de 2050, 2060, mas há muitas pessoas que dizem que nós, da forma como hoje em dia estamos dependentes de, por exemplo, basta olhar pelo que está a acontecer no mundo atual, a subida de preços, a inflação, tudo influenciada por um evento que está a ocorrer
no caso do conflito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, está a fazer com que nós sejamos afetados e não tenhamos acesso aos mesmos bens com os mesmos preços que tínhamos anteriormente. E mostra o quão pouco autossuficientes nós já somos e quando precisamos desta rede global e da tecnologia para podermos sobreviver. Por exemplo, eu não sei quanto a vocês, mas eu pelo menos se tivesse que plantar batatas ia ter algum problema porque não estou habituado. Os meus pais até têm um quintal e isso, às vezes plantam algumas coisas, mas eu, apesar de ter crescido nesse ambiente, não tenho um dedo verde, por assim dizer, para me safar na agricultura. E a verdade é que estamos mesmo muito dependentes de uns dos outros, acima de tudo, e também da tecnologia. O Matrix vai um ponto ainda mais longe, que é um ponto em que temos uma tecnologia, neste caso um sistema de inteligência artificial, aqueles polvos mecânicos que nós vemos no Matrix, que basicamente decidiram atacar a humanidade porque viram-nos como um vírus e como desnecessários e apenas nos usam como combustível. Pronto, basicamente estou a descrever o filme. E há dois aspectos da singularidade muito interessantes. Um é esse que é o cenário do Matrix, em que a inteligência artificial, sejam robôs, seja o que for, vai-se eventualmente virar contra nós, achar que nós somos desnecessários e pôr-nos do lado. E aí, uma forma no caso do Matrix, decidiram criar aquele sistema, aquela simulação, porque precisavam dos nossos corpos vivos, precisavam dos nossos corpos motivados, com energia, e a única forma de o fazer era ocupando o nosso cérebro, fazendo-nos crer que estávamos vivos no mundo real. Outro cenário da singularidade, que é muito cómico, é quase como uma cena dos Monty Python, quase como um sketch de Monty Python. Imaginem que eu quero fazer uma máquina que faça agrafos. E esta máquina tem como único objetivo fazer agrafos, é o objetivo desta máquina. E tem que ser perfeita a fazer agrafos. Pronto, ela vai usar o material que seja alumínio, seja o que for, para fazer agrafos, mas um dia pode simplesmente perceber, ok, mas eu posso fazer agrafos com tudo. Então começar basicamente a fazer agrafos de tudo. Primeiro faz do edifício onde está, depois faz da cidade, depois começa a fazer das pessoas e depois faz de toda a Terra e todo o planeta fica coberto em agrafos. Portanto, este é o cenário mais cómico da singularidade, ou seja, seria criar uma inteligência artificial tão eficiente, mas ao mesmo tempo também não muito inteligente, que tinha a sua eficiência, tinha o seu objetivo de fazer os agrafos e acaba por nos destruir porque não conseguimos parar de fazer agrafos. Então esse segundo cenário da singularidade envolve as máquinas, uma inteligência artificial, tomar conta das coisas, não é? Exatamente. E alguns grandes pensadores, ou pessoal ligado à ciência, como o Elon Musk e tal, dizem que é inevitável, não é? Que há de haver um dia em que a inteligência artificial vai tomar conta de nós, não é? Sim, é um pouco como a evolução, não é? Se temos algo a competir connosco, ou seja, se tivermos um novo ser no nosso meio ambiente a competir connosco, se for muito mais eficiente a explorar os recursos que tem à sua volta, obviamente que a humanidade vai ficar em perigo, a menos que, sim, obviamente, a inteligência artificial... Não é porque fomos nós a criá-la, a inteligência artificial, que ela vai ter sentimentos, não é? Sabemos, talvez tenham um complexo de Édipo qualquer. Deixa-me cuidar bem dele. Um complexo de Édipo qualquer. Isso seria ao menos positivo. Quem é que é a mãe neste caso, não é? Pois, exatamente. Sim. Então, mas olha, se a primeira teoria parecia ser uma espécie de uma coisa boa para o ser humano, porque tem uma segunda oportunidade e, na verdade, torna-se imortal, ainda que num cenário virtual, esta segunda já... eu não sei é mais tenebrosa. Eu não sei se eu chamaria isso imortalidade, porque se tu largas toda a tua memória para trás, basicamente tornas-te uma consciência nova, não é? Tu já não és uma mesma pessoa.
mas pronto, estou só a poluir, avancemos. Não, mas isso até é uma boa questão, pronto, mas isso leva-nos a uma questão do que é a identidade e até que ponto é que a memória contribui ou não para a tua identidade. Tu ainda és a mesma pessoa se tiveres ou não com consciência daquilo que fizeste, daquilo que sofreste e do que é que tu passaste para seres aquilo que és hoje, ou és apenas um conjunto de reações, digamos, mais ou menos padronizadas aos estímulos e aos desafios que se te apresentam. Mas isto é uma conversa para um outro episódio completamente distinto. Não, mas leva de facto a identificares o que é que tu mantens, o que é a fronteira, né, que te é transposto para o mundo virtual ou não, para te manter ainda aquilo que tu és. Né? E depois isto leva a questões jurídicas. Né? Depois a entidade jurídica, ou seja, se eu, Luís, tenho um conjunto de propriedade que, enquanto pessoa, tenho uma defesa jurídica que mantém dono da mesma, ao ser transposto para a virtualidade, aquilo que eu tinha de antes continua a ser meu, continua a agir sobre aquilo, sobre as posses, sobre aquilo que eu... Mas, Luís, quando tu vais para o mundo virtual, podes ter uma ilha tropical só para ti, porque aquilo é só... Não, aí tudo bem. Software. O que eu estou a dizer é o cenário em que tu mantens o contacto, mantens o elo com o mundo real e, na prática, apenas transpões, digamos, o teu centro de processamento de um cérebro orgânico para uma matriz, neste caso, ou inorgânica ou biónica. Né? Isto extrapolando para o futuro em que temos de processadores que são um bocado de silício, são um bocado de carbono e outras substâncias. Se tu pensares assim, podes questionar se depois tu ainda continuas a ser uma entidade jurídica ou não para atuar sobre aquilo que tu foste acumulando durante o tempo em que foste vivo. Mas isto eventualmente é outro episódio. Exatamente. Não, mas há um conceito filosófico muito interessante que acho que associa um pouco ao que acabaste de dizer, que é o barco de... Eu em português, não sei, em inglês é Ship of Theseus, portanto, acho que em português é Teseu, mas pronto, se estiver errado depois as pessoas podem me corrigir. Que essencialmente explica que se pegarmos num barco e formos substituindo cada peça de madeira ao fim, no fim temos um barco que será que é o mesmo barco ou será que é outro? E se pegarmos nas peças que tirarmos e voltarmos a fazer, qual é que é o barco original? É o que fomos corrigindo peça a peça ou é o outro? Isto é um pouco com a nossa consciência também. Então eu vou perturbar ainda mais um bocadinho. Depois há aquele conceito engraçado que é, imagina que nós para fazermos viagens interestelares, nós enviamos simplesmente para o lado lá uma máquina de tipo uma impressora 3D de clonar, não é? Uhum. E nós para viajarmos para lá, aquilo que fazemos é transferirmos o nosso software para uma cópia de nós mesmos que está do lado de lá. Agora temos alguns problemas. Um é, será que vamos matar a pessoa que está do lado de cá? Mas só temos um. Bruno, já que a gente está a fazer paralelismo com filmes e com séries, deixa-me dizer que o que tu estás a falar é do livro do Richard Morgan, O Carbono Alterado, em que toda aquela... não é. Isto já não lembro de onde é que vem. Isto vem também de uma história qualquer, mas isto é um bocadinho mais avançado, que é, se tu tens um clone teu do lado de lá, com um software que basicamente é a tua consciência, mas tu ainda estás do lado de cá. Então, ou vão existir dois Luís Corte Real, ou vais ter que matar o Luís Corte Real original para poder estar do lado de lá. Bruno, isso continua a ser o carbono alterado. No mundo do carbono alterado, em que a humanidade está espalhada já pela galáxia, e no caso de haver uma rebelião e ser necessário enviar soldados, uma nave, mesmo a viajar a velocidades elevadíssimas, quando chega ao destino, esse mundo onde há uma guerra, uma rebelião, já passaram 200 ou 300 anos, já não há rebelião nenhuma. Portanto, o que eles fazem é enviar a personalidade dos soldados de elite através de raios laser ou o que seja, que atravessam a galáxia e chegam lá
em poucos anos, não é? E quando chega lá, o que é que a personalidade desses soldados de elite vai fazer? Vai ser download, vai ser, portanto, passada para corpos que estão lá armazenados para que sejam tomados pelas personalidades desses soldados de elite. E tu, não sei se tu te recordas, no final do Carbono Alterado... Sim, mas o meu problema não é esse. Espera, tens duas personagens que são a mesma pessoa e que é proibido. Tens o herói e depois tens o herói outra vez com outro corpo, não é? Exato. E um deles tem que se matar porque eles não podem estar os dois vivos ao mesmo tempo, porque é o problema do caneco. É uma coisa que me atemoriza, porque eu também adorava chegares assim ao final da tua vida, ou quando quiseres, e dizeres, ora bem, vou fazer download da minha personalidade para um computador poderosíssimo, onde eu depois nem distingo a realidade do virtual, porque o processamento é tão perfeito, não é? Só que, espera aí, eles fazem download da minha personalidade para o mundo virtual, ou eles fazem uma cópia e depois matam o meu corpo com a personalidade que está lá dentro. Tal e qual. Isso, por acaso, é uma questão interessante, porque mesmo em Black Mirror eles não respondem, porque nós vemos, não neste episódio, mas noutro, que eles fazem cópias. Por exemplo, há um episódio em que eles fazem uma cópia da consciência da pessoa, só para ter um sistema em casa que saiba como é que a pessoa quer que as suas torradas sejam feitas. Ou seja, tens uma consciência tua que está condenada a fazer torradas para o resto da vida. Mas olha, mas pegando naquilo que o Luís Filipe Silva, imaginem que o Luís Filipe Silva é clonado noutro planeta e transferido para lá uma cópia da sua mente. Só que quando vão a matá-lo deste lado, para não haver dois, ele foge. Então agora quem é que tem a personalidade jurídica e que tipo de personalidade jurídica é que existe? Quem é que é dono das coisas do Luís Filipe Silva? É o que está do lado de lá ou o que está do lado de cá? Olha, vai sair em breve um livro que eu até tentei comprar os direitos, mas depois acabei por não comprar, que é precisamente isso. É um mundo avançado, uma nave que vai explorar um novo mundo. Isto deve ser publicado por alguma editora este ano ou no próximo ano. Agora não me recordo nem o nome do livro nem o nome do autor. E cada nave, que tem uma série de militares e de cientistas, tem um gajo que tem a sua personalidade guardada num disco rígido e ele está lá como carne para canhão. Cada vez que ele morre, eles imprimem uma cópia do corpo, fazem download da personalidade e a personalidade vem com o último backup. Portanto, se fizer o backup antes de ele morrer, ele praticamente se recorda de tudo, menos da morte, porque a morte nunca é gravada, por razões de manter a sanidade. Se por acaso ele já não fazia backup há 2 ou 3 dias, ele perde 2 ou 3 dias. É um gajo que está lá para fazer... Imagina que é preciso ir a um reator nuclear resolver um problema. Vai esse gajo, porque ele morre, mas volta amanhã já cá está outra vez. Até um gajo que, por um lado, tem uma certa admiração dos outros, por outro lado, é visto como sendo uma aberração. E esse gajo, um dia, aldraba ao sistema, todos pensam que ele morreu, abandonam-no, vão imprimir uma cópia, só que o gajo não morreu. O gajo consegue regressar à nave. E de repente, quando chega ao quarto dele, para se deitar na cama, já lá está a cópia número 7. Ele era o 6 ou até o 7. Olham um para o outro e percebem, alto lá, estamos lixados, porque um de nós vai ser morto quando os gajos descobrirem que estamos 2. Então é eles a fazerem uma vida, a fingir que são só um, mas andam 2, estás a ver? Não posso cuidado que eu cruzei-me com não sei quem e nós falámos sobre isto. Portanto, se ele for falar contigo, tens que fingir que te lembras disto. O livro tem um conceito muito giro e é exatamente isso. Quem é que tem direito a viver? O gajo que chegou diz, não, sou eu, porque tu és uma cópia que nunca devias ter sido feita, porque eu ainda estava vivo, portanto, eles precipitaram-se a imprimir-te, e o outro diz, mas olha, eles pensavam que estavas morto, portanto, eu já sou a cópia real, tu és apenas um gajo que já devia estar morto. É uma questão muito gira. Isso é como se o Windows 10 voltasse para o teu computador depois já teres instalado o Windows 11. Mas e se nós estivéssemos todos num laboratório, Adriano, se estivéssemos todos num laboratório onde basicamente nós somos um bocadinho na ótica daquilo que o Luís Cortical estava a dizer, nós somos os ratos do laboratório. Imagina que existe
um Bruno, um Adriano num outro sítio e alguém, até podemos ser nós, para experimentar se devíamos funcionar mais assim ou mais assado, coloca-nos num laboratório virtual qualquer, vê o que é que nós vamos decidir e o que é que nós fazemos, e depois logo decide, ok, ele vai fazer a asneira, por isso eu vou fazer outra coisa qualquer. Isto também é uma hipótese de simulação, certo? Sim, isso é um pouco aquele. Não queria dizer sonho, talvez fantasia que nós tínhamos todos quando éramos crianças, de que não queríamos ir ao exame ou ao teste na escola, então era fixe se tivéssemos um irmão gêmeo que fosse por nós. Acho que seria um pouco por aí, mas realmente seria uma forma de não, porque esta ideia da realidade Sim. como laboratório, há quem diga, eu lembro-me de ter, eu acho que já chegámos a falar disto, eu lembro-me de ter ouvido um seminário já há uns bons anos atrás sobre a simulação, onde o filósofo dizia basicamente que se for possível e nós temos uma simulação, é provável que sejamos uma simulação, porque custa muito menos recursos e é muito mais simples fazer uma simulação do que fazer um universo inteiro. E por isso se houver alguém no universo capaz de fazer simulações, se calhar fez milhares de simulações e não apenas uma. Por isso, para cada universo, se calhar há milhares e milhares de simulações. Olha, Podíamos estar num laboratório qualquer de uns seres magnânimos quaisquer, magnânimos ou pouco magnânimos, não é? Ou infernais, que estejam simplesmente a tentar perceber como é que as consciências funcionam, não é? Sim, pode até ser um pouco como no livro Hitchhiker's Guide to the Galaxy, em que basicamente nós existimos para tentar responder à questão cuja resposta é 42. Olha, eu acho que nós inadvertidamente entramos num território em que o KDIC se sentiria perfeitamente à vontade, né? Que grande parte da obra dele, da vida dele era de lidar com estas, digamos, com a paranoia entre o que é real e o que é que não é de real. Exatamente. Mas, sim, ainda bem que falaste nisso, que eu tenho aqui só para comentar, é o BIC, não é? Exatamente. Sim, é o Valis. Eu ia perfeitamente... é o Valis. Eu ia comentar que aquele cenário que tu colocaste, pronto, na altura do KDIC não havia a ideia, ou pelo menos não estava disseminada a ideia do espaço cibernético e da virtualidade, e aquilo que ele pressupôs como uma vida para além da morte, não é? Porque não era propriamente uma vida para além da morte, porque continuava a residir no corpo que estava moribundo, era quando tu ias, quando estavas quase morto, ou seja, quando o cérebro estava em situação de paragem completa no seguimento de uma doença ou de um acidente, colocavam-te numa câmara de estase para retardar a degeneração física do cérebro. E a alma, a consciência, continuava a viver lá por mais algum tempo. Só que não se apercebia que já estava morto, quer dizer, não havia forma de voltar atrás. As pessoas, os familiares podiam ir lá e despedir-se e até comunicar com aquela pessoa que estava quase a morrer por um teclado, penso eu, e a comunicação era muito lenta. Só que quem estava lá estava juntamente num espaço, digamos, onírico, a viver uma história com os outros moribundos que estavam na mesma sala. E, obviamente, sendo o KDIC, há um ponto no livro em que tu deixas de perceber se os personagens que estás a seguir estão mortos, que se alguma vez estiveram vivos, ou se tu próprio estás vivo. Acho que o livro é fantástico. É muito bom, muito bom. E é macabro, porque é de facto algo que transforma, enquanto que a ideia da cibernética, né, de a transposição do teu cérebro para um meio material que te permite viveres por mais algum tempo é positiva, porque para todos os efeitos tu estás num meio artificial que não se degenera assim de um momento para o outro. Ali estás de facto, continuas de facto ainda preso ao teu corpo, só a morrer lentamente. Em termos de filme, de cenário e de história, de terror, é do mais claustrofóbico que tu possas ter. Sim, isso faz-me lembrar uma teoria sobre também a hipótese do universo ser uma simulação, que é o cérebro no vácuo.
que basicamente o que ela diz é que como o universo pode ser infinito na sua duração, pronto, está em expansão constante desde o Big Bang. Pronto, há duas teorias principais. Uma é a do Big Crunch, ou seja, que chega a um ponto em que o universo para de expandir e volta a regredir para um certo ponto. Big Crunch parece um chocolate da Nestlé. Versão magna. Sim, os astrofísicos nem sempre são bons a dar nomes às coisas. E a outra teoria é que o universo continua a expandir até que, eventualmente, todas as estrelas, até os próprios buracos negros, acabam por se desvanecer. Claro que isto aqui estamos a falar num período de tempo que os nossos cérebros não conseguem sequer perceber. Estamos a falar de um com centenas, milhares de zeros a seguir a esse de existência. Então, olhando para... vendo o universo quase como infinito, poderia ocorrer de forma aleatória alguns átomos se juntarem e formarem um cérebro durante alguns segundos. Ou seja, um cérebro no meio do espaço, um cérebro no vácuo. E este cérebro poderá ter uma consciência. Mesmo ele existindo só alguns segundos, ao ter uma consciência, na vida real serão apenas alguns segundos, mas para essa consciência poderá ser uma eternidade, poderá ser uma vida. Ou seja, nós podemos ser cérebros no vácuo que simplesmente aparecemos naqueles 2 segundos e estamos a viver os 100 anos ou qual for o período de vida que tivermos dentro dessa própria consciência. Ou seja, nada é real, é tudo uma simulação. Acho que esse é quase tão macabro como acabaste de descrever, porque na verdade toda a nossa existência foi insignificante, porque só durámos 2 segundos. E nada passou mesmo de uma espécie de ficção criada para a consciência conseguir sobreviver a um cenário tão macabro. Porquê é que esse cérebro nasceria no espaço? Era de geração espontânea? Como é que... Sim, a teoria é que, como olhando para o universo como sendo infinito, poderiam átomos que estão no espaço simplesmente juntarem-se de forma aleatória e formar, ou seja, é tipo aquela velha história de se tivermos 40 chimpanzés a escrever aleatoriamente numa máquina de escrever que eventualmente vão sair uma peça de Shakespeare. É um pouco por aí. Tendo tempo infinito, tudo pode acontecer, tecnicamente. Então, infinito. Sim. Ok. Isso é uma daquelas... Não é? Há quatro estádios, não é? Há o caos, há a rigidez cristalizada, há uma lógica que é de complexidade, não é? Que está ali no meio, que é um bocadinho mais perto do caos, mas ainda sem uma grande... E há uma camada que é a vida, não é? Que é uma coisa estranha no meio entre o caos e o cristalizado, não é? Mas que de alguma forma surgiu espontaneamente, não é? Se não acreditarmos num ser divino qualquer, a vida, se calhar, criou-se desta forma tão espontânea, a partir da emergência da complexidade, que eventualmente até um cérebro no vácuo poderia acontecer também, não é? Pois é bastante nesse sentido. Eu acho que já agora temos falado muito da simulação em si, dos méritos e deméritos da mesma, mas eu acho que queria reforçar uma coisa que, pelo menos para mim pessoalmente, eu não gosto muito desta teoria de que o universo seja uma simulação. Porque, no fundo, não responde a nenhuma questão. Até levanta outras questões, porque se nós formos uma simulação, ok, então este universo é uma simulação, mas este universo é uma simulação dentro de outro universo. Portanto, todas as questões que nós temos hoje em dia, de como é que o universo se formou, o que é que havia antes do universo existir, pronto, isso é um conceito um bocado estranho, porque antes do universo existir não existia tempo, portanto, mas isso seria para outro episódio. Mas realmente dizer simplesmente que o universo é uma simulação não responde a nada. É um pouco como acabaste de dizer da questão da vida. Neste momento nós não sabemos como é que a vida surgiu, como é que uma matéria inorgânica se transformou em matéria orgânica. Existe uma teoria que é a teoria da panspermia, ou seja, que foi formado noutro planeta e veio para a Terra. Tal como a teoria de que o universo é uma simulação, a panspermia também não explica nada, apenas levanta outras questões. Portanto, nós queremos saber como é que surgiu. Ok, não surgiu na Terra, surgiu em Marte, ou surgiu num planeta... A primeira vida, não é?
primeira Sim, corrida. o que é que aconteceu? Quais é que foram os elementos necessários? O que é que levou a vida a surgir e porque é que ela existe? Portanto, ao procurarmos a resposta, ao invés de procurarmos respostas, simplesmente assumirmos que, ok, o universo é uma simulação, portanto não importa, continuamos sem resposta para nada. Portanto, eu prefiro acreditar que o nosso universo é real, não só porque isso dá muito mais valor às nossas vidas também, do que se fosse só uma simulação, mas também. Sim, diz isto. Não, ia dizer só que há também aquela teoria da física e matemática, etc., que postula que nós estamos a viver num holograma, não é? Como se, Sim. eu não conheço muito bem a teoria, nunca consegui perceber muito bem a teoria, mas diz qualquer coisa como grande parte do espaço de facto não existe. Existe simplesmente um holograma em que nós nos encontramos e isto parece promover a ideia de ser uma simulação, não é? Porque se fosse uma simulação, para que é que se iria estar a fazer um universo inteiro quando se podia simplesmente fazer uma caixinha e fingir que Epá, o universo mas existe? Bruno, já se faz com o Unreal, é o Unreal 10, pá, aí já. Nós só temos o Unreal 5 ainda, que estava a ver no outro dia num vídeo, o Unreal 5 já consegue simular luz envolvente com reflexo de tudo sobre tudo, que é um peso de processamento brutal, mas que com os computadores mais avançados hoje em dia já é possível e tudo, inclusive consolas. Até agora, sim, mas se tu tiveres simplesmente a estudar os humanos, não precisas do universo todo, só precisas de uma caixinha que para os humanos parece que é um universo imenso, mas na verdade é um holograma pequeno onde existe a Terra e onde nós vivemos ali dentro, não é? Então deixa-me só aqui pôr ordem um bocadinho nisto. O primeiro cenário é aquele que está explicado pelo episódio do Black Mirror. Relembra-me só o nome do episódio, Adriano. San Junipero. San Junipero. O segundo cenário é aquele que nós conhecemos, se calhar, do Matrix, que é o filme mais emblemático, que é quando se dá... relembra-me, Adriano, desculpa, quando se dá aquele clique em inteligência artificial. Sim, singularidade. A singularidade, exatamente. O terceiro é o cérebro no espaço. Uhum. Sim, o cérebro no espaço também tem aqui duas vertentes filosóficas interessantes que podíamos também falar. Que é, a primeira é a questão do solipsismo, que é basicamente uma linha filosófica que diz que, ok, eu sei que eu sou consciente, eu consigo provar a minha consciência, mas eu consigo provar a minha consciência a mim, não consigo provar a minha consciência às outras pessoas e as outras pessoas não conseguem provar a sua consciência a mim próprio. Ou seja, esta ideia filosófica vê-nos um pouco como estávamos a falar há pouco, que é de vivermos num jogo. Só o eu existe. Eu existo, eu sou o jogador 1, o player 1, e as outras pessoas são NPCs, ou seja, são non-playable characters. E esta ideia filosófica é um pouco por aí, porque nós temos a nossa consciência, nós sabemos que somos conscientes, mas não conseguimos provar que os outros também o são como nós, nem os próprios nos conseguem provar a nós próprios. Claro que isto acaba por ser uma teoria muito, muito desoladora e acaba por isolar bastante as pessoas, mas acho que é um conceito interessante também a pensar nesta origem. Portanto, se realmente somos cérebros num vácuo, aí o solipsismo fica completamente validado, porque, ok, então isto são tudo NPCs. O mesmo também, há um conceito que tem mais a ver com as ciências sociais, que é a simulação do Baudrillard, que basicamente fala da forma como nós usamos símbolos e retiramos significado às vezes e criamos o nosso próprio significado para eles. Isso também pode ser associado um pouco a este, eu não diria desligar da realidade, mas a olhar para a forma como o nosso cérebro, como a nossa consciência, pode simplesmente pegar num certo cenário, num cenário que está a observar e ter, ok, a minha realidade é esta, mesmo que para todas as outras pessoas à volta não seja. Se calhar precisava aqui de um exemplo para explicar isto. Eu dou-te um exemplo, os republicanos nos Estados Unidos. Exatamente. Isso é perfeito. Não, houve um episódio muito engraçado. Sim, diz.
Não, desculpa, ia só falar, porque isso é um cenário muito cartesiano, não é? As pessoas normalmente não fazem o percurso do discurso do método como o Descartes, basicamente, quando diz penso, logo existo, ele depois faz depender toda a realidade da segunda prova que ele faz, que é a prova a priori da existência de Deus, não é? Que Deus tem de existir porque é perfeito. Se não existisse, não era perfeito. E a partir daí, tudo o resto, toda a realidade, depende dessa prova. Se nós acharmos, como eu acho, que aquela prova é um absurdo, ele está a pôr em dúvida tudo, de facto, e entra numa lógica que é muito solipsista dentro daquilo que tu estavas a dizer, não é? Mas olha, eu acho só, Bruno, que tu tens razão nesse ponto. Eu não sei se o Descartes não foi, digamos, compelido pela situação particular da sua época. Eu tenho que mencionar isto em alguns livros, senão ainda vou acontecer alguma coisa. Só eu existir, mas vou arder. Senão quem deixa disso em defesa do Descartes, pronto, o António Damasio acabou por acrescentar um ponto à teoria do Descartes, que é, ok, é um erro. Mas espera aí, o António Damasio não existe para o Descartes. O António Damasio já está muito depois. Sim, claro. Mas, pronto, ele acrescentava que não é só pensar, nós também sentimos, ou seja, o sentimento não está só na cabeça, também o nosso corpo também isso, contribui para isso. Segundo o Descartes, nós quando sonhamos também sentimos e achamos que estamos na realidade, depois acordamos e percebemos que afinal era um sonho. Exatamente. Olha, posso aproveitar este momento para falarmos um pouco, muito rapidamente, daquele código promocional que temos para os nossos ouvintes e espectadores, porque o Bancast tanto está nas plataformas de áudio como está no YouTube. Eles depois escolhem onde é que nos querem ouvir ou ver. Mas para não variar, para vocês que nos acompanham, temos um código promocional no valor de 5 euros para descontarem compras na loja online da saída de emergência. Todas as condições podem ser consultadas na sinopse deste episódio. É só darem lá um saltinho e vai-vos ser pedido para colocarem uma palavra. Uma palavra que vale 5 euros num livro qualquer que vocês queiram. E essa palavra nunca sou eu, nem o Luís, nem o Bruno que escolhem. Nós convidamos sempre o nosso convidado a sugerir uma palavra. Então, Adriano, neste contexto aqui de realidade virtual, meio utopia, meio distopia, qual é a palavra que tu escolhes? 8, 9 caracteres, 10 no máximo, nada muito estranho, senão o pessoal tem que ir à internet investigar. O que é que sugeres? Eu sugiro a palavra singularidade. Acho que foi aquela que dissemos mais vezes ao longo deste episódio. Ok, singularidade. Nós não escrevemos isto em lado nenhum, portanto o pessoal só tem acesso se estiver mesmo a ser torturado com este episódio. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que sejam épicos. Então até agora tivemos 3 cenários de realidade virtual com alguns spin-offs, mas foram 3 até agora, certo? Sim. Há algum quarto que faça parte deste grupo mais respeitado de cenários? Eu não sei se isto seria um cenário respeitado, mas pelo menos é um cenário com o qual nos podemos identificar, que é, por exemplo, a questão de nós nos ausentarmos da realidade por opção própria. Por exemplo, isso acontece muitas vezes com pessoas que são viciadas ou nas redes sociais ou nos videojogos, ou seja, ficamos associados e fechados no nosso próprio mundo virtual. Isto aconteceu bastante há uns anos, não sei se se lembram de um jogo, quer dizer, não era um jogo, uma plataforma online que era o Second Life, que chegou a ter bastante sucesso, mais ou menos por volta de 2007. É que agora o Zuckerberg quer fazer com o Meta. Com o Metaverse, sim. Isso é um cenário que pode até ser bastante real, ou seja, não estamos numa simulação, mas podemos criar uma simulação e ficar tão viciados nessa simulação que depois nos desligamos do resto do mundo. Isto acontece porquê? Por exemplo, nas redes sociais. Quando estamos em redes como o Twitter, o Instagram ou, por exemplo, o TikTok, nós estamos a receber sempre satisfação. O nosso cérebro está a libertar dopamina. Sempre que recebemos um like, um retweet, sempre que vemos um vídeo novo,
o nosso cérebro está a libertar dopamina, estamos a receber gratificação instantânea. E isto às vezes, eu não sei se já vos aconteceu, mas, por exemplo, já me aconteceu estar no telemóvel numa noite em que, pronto, estava cansado, não tinha nada para fazer e, ok, vou só estar nas redes sociais durante 10 minutos e de repente passou uma hora e estava ali e não tinha completa consciência disso. Então, lá está, ao criarmos estes ambientes virtuais, como foi o Second Life, como vai ser o Metaverse e como serão outros modelos que certamente surgirão no futuro, podemos acabar por nos isolar tanto nestes ambientes que acabamos por nos esquecer o que é a vida real. Ou seja, funcionar um pouco como autómatos, porque vamos ter que continuar a comer e a tratar do nosso corpo minimamente para nos As manter necessidades vivos. fisiológicas. Sim, mas depois ficarmos completamente dependentes dessas redes, desses sistemas. Mas isso é uma categoria diferente. É quando a pessoa fica tão obsessiva com esse hobby que, quer dizer, dá mais importância às personagens virtuais e à vida virtual do que dá propriamente à vida real. Mas se tiver que ir à casa de banho e tem que comer e tem que dormir, e se tiver que trabalhar para viver, para poder pagar a internet e a comida que come, de vez em quando tem que sair daquele mundo e ir para o mundo real, não é? Mas é aí que entra o metaverso. É porque no metaverso as pessoas vão trabalhar lá. Portanto, tecnicamente só precisarás de sair para ir à casa de banho e para comer. E nem precisas, porque usas os óculos virtuais, não é? E vais a palpa delas. Olha, eu acho que dos 4 cenários, esse é o mais deprimente de todos, pá. Sim, acho. por isso é que Quando ficou para o é que fim. tu achas que nasceu este conceito de, haver um mundo virtual com uma capacidade de processamento tão avançada como aquela que nós começamos a ver agora em alguns jogos, e estamos a falar ainda de computadores de binários, não é? Imagina quando tivermos computação quântica, que é exponencialmente mais poderosa, em que realmente todas as sombras, todas as nuances, tudo será tão perfeito como a realidade, se calhar até terá as imperfeições da realidade, portanto não parecerá nada plástico, como às vezes. Será que foi preciso nós percebermos que essa tecnologia pode existir e está aí ao virar da esquina para se começar a especular? Nós podíamos ver neste mundo e pensar que estávamos no mundo real e nem dávamos conta da diferença. Foi agora que apareceu isto? Ou antes de haver internet e jogos de computador, 3D e tudo mais, já havia um pouco este conceito? Sim, e um dos principais autores que abordou isso, até já falámos dele, e eu por acaso não é de propósito que tenho aqui os meus livros dele, que é o Philip K. Dick, que ele realmente aborda estes temas. Aliás, um dos livros que eu tenho aqui, que é o Valis, ele usa isso, que é uma entidade, uma inteligência artificial, que é um satélite, que manipula a humanidade. Aquilo é num universo alternativo, com o caso Watergate, do Richard Nixon, em que basicamente o caso Watergate foi revelado por este satélite, ou seja, em vez de ter sido o trabalho dos jornalistas do Washington Post, se não estou em erro, foi este satélite que estava ali a puxar os cordovinhos por trás e a orientar a humanidade. Portanto, esta conversa de universos simulados e vermos em simulações já são matéria de ficção científica há muito tempo. Claro que há autores que são mais populares do que outros neste sentido, mas podemos até recuar, se calhar, até Júlio Verne para vermos alguma pelo menos alguns pozinhos destas ideias a serem já falados. Se virmos simplesmente a forma como olhamos para a religião, vemos que existe muito esta ideia de outros mundos, de explorar outros mundos, seja de forma espiritual, seja, lá está, após a morte. Existem muito este folclore, estas histórias, esta tradição à volta disso. Portanto, de certa forma, a humanidade, aliás, é uma das formas que nos faz ser humanos, é a nossa capacidade de imaginação, de resolver problemas, é muito motivada por isso. Portanto, se calhar, ao encontrarmos um autor, temos que coar ao primeiro Homo sapiens que evoluiu para encontrar o verdadeiro autor desta história da simulação. Olha, mas eu vou aproveitar para relembrar, digamos,
o livro onde nasceu o ciberespaço, e por acaso agora uma nova edição em português, é o Neuromante. Pronto, esta edição recente mantém o nome estrangeiro, mas foi o primeiro romance do William Gibson, foi onde nasceu a Matriz. Ele próprio fala da Matriz, fala do mergulho num ciberespaço, que neste caso não é um espaço semelhante a uma realidade que nós conhecemos. Basicamente é um espaço abstrato de formas, de bancos de dados, mas para todos os efeitos surgiu antes da internet ser algo conhecido por toda a gente. A internet já existia entre os geeks, entre os técnicos, os cientistas que a usavam, a ARPANET e tudo mais, mas o World Wide Web só se instaura em termos dos anos 90, penso eu. Sim. E só se torna popular nessa época. E ele que eu acho que ele próprio dizia que nunca tinha usado um computador ou que não sabia usar, acho que até escreveu o livro numa máquina de escrever das antigas, conseguiu de facto captar aqui uma certa ideia romântica do tal cowboy dos bancos de dados do ciberespaço e de facto resulta muito bem. Portanto, o que é que nasceu antes, né? Se o ovo, se a galinha, neste caso acho que pode ter sido o ovo, mas já havia uma galinha que não era a internet como nós conhecemos. Era uma galinha 1.0, se calhar. Eu lembro-me de ler sobre este tema da realidade virtual. Lembro-me de ler um livro, que depois havemos de pôr aqui o nome do autor, que agora não me recordo, que é precisamente, há uma zona do espaço onde, eu se calhar vou aqui inventar um bocado, que eu já li os livros há alguns anos, mas há uma zona do espaço onde o ser humano, quando se aproxima, é automaticamente atacado por algo que ultrapassa o nosso entendimento. E depois tu no final percebes que houve uma civilização avançadíssima que deixou de ter existência física porque foi fazendo o download para uma espécie de um servidor até que deixou de haver quem quer que fosse de carne e osso. Toda a gente estava a viver dentro daquele servidor e esse servidor estava escondido num planeta, e estavam lá bilhões de pessoas a ver nesse servidor. E agora, imagina que esse planeta é destruído. De um clique, tu matas milhões de pessoas que estão dentro daquele servidor. Então, eles puseram, já não me lembro a que é que eles recorreram, mas para garantir que aquele planeta e aquele servidor, que ao fim e ao cabo são toda a civilização deles, nunca mais fosse descoberto por ninguém, nem destruído por um acidente natural, porque realmente pode ser, é um problema, nós vamos todos fazemos todos download para um mundo, mas quem é que fica a controlar o disco rígido? Quem é que garante que ninguém tropeça no cabo e desliga a ficha e mata toda a gente? Tem que ficar cá alguém. Não ficando ninguém, tu tens que pôr o próprio universo a proteger-te. Então não sei se não era eu não quero inventar, mas sei que era uma zona que estava protegida para que ninguém desligasse aquele servidor e com isso matasse milhões de pessoas que viviam há milhões de anos muito mais avançados que nós. Portanto, a ficção científica tem imensos livros à volta disto. Nós já falámos aqui de Philip K. Dick, de Douglas Adams, de Richard Morgan, de Matrix. Gibson, sim. Gibson, isto é um tema recorrente e super importante. Todos os anos saem livros novos e filmes. Se calhar um dos mais matemáticos nesse sentido é o australiano Greg Egan, que inclusive tem um romance, que agora não me lembro se é o Permutation City, em que ele explora a capacidade de quem vive num mundo virtual conseguir perceber de facto se está no mundo virtual ou se nota diferenças relativamente a uma existência física. E ele faz experiências conceptuais com a transição do tempo, ou seja, o tempo interrompido e o tempo não sequencial. E diz, ok, quem está de fora consegue perceber
que, digamos, para todos os seus efeitos, os episódios da vida daquela pessoa não são lineares, nem são contínuos, e devia haver ali uma desincronização. Mas quem está dentro não se apercebe disso, porque os tempos em que os momentos em que o processador, para todos os efeitos, não está a funcionar, são não tempos. E para quem vive dentro daquela singularidade, é um contínuo. O tempo está sempre a correr do passado para o futuro e a memória vai se mantendo, porque há dentro do processador, dentro da programação, algo que mantém esta continuidade. Isto como um exemplo dos vários cenários de identidade e da diferença que é o mundo virtual do mundo físico, que é explorado por esse autor. Diga-se de passagem que esse autor é matemático e que os livros têm muito disso, e às vezes até são um bocadinho chatinhos, mas em termos conceituais, ou seja, são chatinhos em termos narrativos, mas em termos conceituais são fascinantes. Eu, se calhar, como a gente tem que terminar isto, eu fazia-vos uma pergunta, começava pelo Adriano. Se tu pudesses escolher uma realidade virtual onde viver, dessas que falaste, ou de outra que não tenhas falado, qual é que tu escolhias? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que escolhia, estranhamente, esta resposta pode ser estranha, mas acho que escolhia a do Matrix. Querias ser uma pilha? Sim, mas a verdade é que tu nunca sabes que és uma pilha e tens sempre a hipótese de aparecer o Neo à tua frente e de te levar para Zion para estás lá a fazer uma rave no centro da Terra. Ok, e tem outra coisa. O teu corpo de carne e osso está preservado. Exato, não é só uma consciência. Não é só zeros e uns. Yeah. Sim. Ok. Eu concordo contigo, eu também diria o mesmo. Tu também? E tu, Luís? Eu acho que escolhia aquele de poder transitar para o ciberespaço. Isto principalmente por um motivo, que há tanto para descobrir no universo, e principalmente o que é o próprio universo, que 80, 90, 100 anos de uma vida longa, né, não são suficientes. Duas perguntas básicas. O que é o tempo? Ou seja, na prática, o que é a entropia? E o que é o espaço? Um espaço que está a crescer e a expandir-se de onde? Vem de onde? Nós estamos a ficar numa bolha de informação afastados do resto do universo. Há informação, há luz que já não chega, que nunca vai chegar até nós, porque a expansão do espaço já é superior à velocidade da luz. Isto só vai continuar. O que é isto? Porque o Adriano há pouco estava a falar no conceito de realidade em que vivemos. E eu de repente pensei, sim, mas só se mantivermos ao nível macro, porque se formos ao nível do mundo quântico, perde-se totalmente, não é, esta noção de realidade tal como nós a conhecemos e tal como nós a percepcionamos através dos nossos sentidos. E, de facto, há tanto mistério ainda há tantas respostas por encontrar, que é uma pena uma pessoa sair a meio sem saber o fim da história, não é? Ou seja, querias viver uma eternidade para poderes responder às grandes questões do universo. Sendo que, Adriano, teria que ser uma eternidade bariónica, porque, eventualmente, até a própria matéria acaba por desaparecer, não é? Eu também, se pudesse escolher, ia para a primeira. Aquela em que, depois de ter uma vida humana o mais longa possível, o mais extensa, depois passavam para uma realidade virtual. Se calhar sem eu dar conta, eu nem precisava de ser avisado. Mas gostava de continuar a ser eu. Não queria que fosse uma espécie de reencarnação e depois já sou outra pessoa e esqueci quem era. Não, gostava de continuar. E se calhar, eventualmente tendo consciência que estás num mundo virtual, mas em que é como o Luís diz, um gajo pode continuar a desvendar os mistérios e a escrever livros e a... Só ninguém pode tropeçar na ficha, porque se desliga o Luís corrige. Mas também se isso acontecer, nunca o saberias, não é? Exato. Era como se caísse o piano em cima da cabeça, assim. Exatamente.
Olha, gostei muito do episódio, pá. Temos aqui com 1 hora. Ok. Acho que... Posso só finalizar com uma frase, Força. se não se importa. Já agora, para terminar, queria só referir um dos meus autores preferidos, que é o Michael Crichton, que no livro Westworld ele coloca uma questão que é neste universo estamos a falar de androides que parecem humanos, não é? E há um personagem que está a falar com uma pessoa e ele não sabe se é um androide ou humano e a resposta que o androide dá é: se não sabes a diferença, importa? E a verdade é, esta questão da simulação é um pouco isso. Se não sabemos a diferença, a verdade é que não importa, porque amanhã o preço do pão vai continuar a ser o mesmo, vamos ter que continuar a viver as nossas vidas. Portanto, seja o nosso universo real ou uma simulação, no fundo não importa. Pá, uma boa forma de terminar. Olha, Adriana, vamos arranjar um tema para nos voltarmos a reunir num Bancast, está bem? Ok, ótimo. Gostávamos de voltar a ter de volta. Então, olha, pessoal, muito obrigado por nos terem ouvido, ou visto, e votos de boas leituras, e até daqui a 2 semanas.